Som. Bom dia. Graça e paz. Olha, eu vou pensar que vocês estão seguindo os ensinamentos de Jesus, ocupando os últimos lugares, né? E deixando os lugares da frente para os que vierem chegando, né? Meus irmãos, vamos começar então a aula aqui. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, nessa manhã de domingo nós damos graças pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir mais de Ti, Senhor, para conhecer mais de Ti e, acima de tudo, honrar e glorificar o Teu santo nome. Seja com cada um aqui, aqueles que ainda estão a caminho, seja com o professor dessa manhã e que tudo aquilo que nós viemos aprender aqui seja para honra e crescimento do Seu reino. E em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis 1, 31. O tema da manhã de hoje é o livre-arbítrio, a ilusão que te ensinaram. Gênesis 1, 31. Vamos todos lerem juntos? Vamos lá? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora Gênesis 2:17. Vira uma página que a gente já acha. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, aí eu gosto da participação de todo mundo aqui. Para vocês, o que é o livre-arbítrio? Você acha que você tem livre-arbítrio? Aí os alunos respondem. Quem que acha que tem? Quem acha que não tem? Quem está em dúvida? A ideia da aula dessa manhã, eu sei que o tema, ele é bastante extenso, uma aula é muito pouco para a gente poder discutir sobre isso e aprender sobre isso, mas a ideia hoje é, de alguma maneira, enxugar vários pontos da doutrina para que a gente possa ter uma compreensão inicial. E aqueles que tiverem dúvidas, tem aí durante a semana, depois se quiser eu mando o slide da aula para vocês estudarem um pouco mais e a liderança da igreja, o pastor, os presbíteros, todos estão dispostos a falar com vocês para se tiver ainda alguma outra dúvida. Mas vamos lá, o que é o livre-arbítrio? O Google responde de uma maneira aqui. O pensamento filosófico sobre a possibilidade de decidir escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Dentro de um aspecto teológico, diz o seguinte: aqueles que defendem o livre-arbítrio, é a crença de que a vontade humana tem um poder inerente de escolha com a mesma facilidade entre alternativas. Normalmente isso é chamado de poder de escolha contrária, ou liberdade da indiferença, e essa crença não alega que não haja influências que possam afetar a vontade, mas ela insiste que normalmente a vontade pode vencer esses fatores e escolher a despeito deles. Partindo desses conceitos iniciais, eu pergunto para vocês, as suas escolhas, reflitam aí, as suas escolhas foram isentas de algum tipo de condicionamento? Ou seja, foi isenta de qualquer coisa externa que o influenciou? Vocês acham que teve algo externo que influencia vocês nas suas escolhas? Ou isso está livre de qualquer tipo de influência? Ou seja, ou tudo que você escolheu foi gerado por uma coisa que já existia anteriormente? E aí, gente? Aquilo que eu escolho, aquilo que eu decido, foi simplesmente falar, não, é assim e pronto, porque eu acho que é assim. Ou tem alguma influência anterior a você, algo externo que influenciou você, para que você decidisse aquilo.
Sim. Peraí, deixa eu só pegar o microfone, que eu acho que tem transmissão para quem estiver online ouvir as perguntas. Vamos lá. Peraí. Igual coisa, eu vou pedir a ajuda do Pedro. O Pedro disse que ia sentar aqui na frente hoje, que aí ele vai caminhando com o microfone. Nos ensino aqui com o pastor Carlos, teve uma vez sobre o ensino que ele falou que livre-arbítrio só Adão e Eva teve. E a gente tem livre escolha. Está correto? Está correto, vamos chegar nesse ponto, mas bom comentário, meu irmão. Bom comentário. O nosso irmão, ele está dizendo o seguinte, olha, hoje a gente não tem livre-arbítrio, um momento da história da humanidade teve, e quem foi? E aí nós chegaremos aí nesse ponto. Então vamos aqui em relação a essas perguntas. Se você acha que todas as suas escolhas estão isentas de qualquer condicionamento anterior, de qualquer influência externa, é assim algo muito básico do nosso dia a dia. Por que você escolheu o corte de cabelo? Por que você escolheu esse penteado? Por que você escolheu essa roupa que você está vestindo? O tipo de perfume, o carro que você comprou? Vocês acham que não teve nenhum tipo de influência para esse tipo de escolha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mesmo que a gente não perceba, há influências externas partindo até nós para que a gente possa escolher aquilo que a gente veste, aquilo que a gente come, aquilo que a maneira que eu corto o meu cabelo, o tipo de carro que eu compro, a faculdade que eu vou me matricular, ou seja, há alguns fatores externos que têm influenciado o meu dia a dia. Aí, fica aqui mais uma pergunta para vocês. Se fatores externos influenciam a minha vida cotidiana, por que, para a coisa mais importante da nossa história, que é a nossa vida eterna, isso seria diferente? Seria algo que dependeria exclusivamente da minha própria decisão. Faz sentido para vocês? Isso. Morto não faz nada, né? Exato, morto não faz nada. Esse assunto, gente, o livre-arbítrio é um assunto que gera muita polêmica. Tanto é que quando eu mandei lá no grupo da UMP avisando que para o pessoal que a sala ia ser aqui única, um dos jovens já comentou, assunto polêmico. E é isso, a ideia do livre-arbítrio é essa que traz polêmica para dentro de nós, das igrejas evangélicas, né? E há uma discussão muito grande acerca disso daí. A gente vai estudar um pouquinho aqui o porquê vem essa discussão até hoje. Então, quando nós estudamos os eternos decretos de Deus, ou seja, tudo aquilo que Ele já decretou antes mesmo da fundação do mundo, há bases bíblicas irrefutáveis, há bases bíblicas que não se discutem para dizer que após o pecado de Adão e Eva, como nosso irmão comentou, os seres humanos perderam seu livre-arbítrio. Os seres humanos se tornaram escravos do pecado, mortos no pecado. Fábio, mas até ontem eu ouvia muito falar do livre-arbítrio e as pessoas dizem que tem livre-arbítrio. Tem igreja que prega que tem livre-arbítrio, porque a escolha da salvação é minha, que Deus não é um Deus carrasco, Deus é um Deus bondoso, que respeita a minha vontade. Como assim? Por que as pessoas estão dizendo isso? E aí a gente tem que entender como tudo começou. E começou muito antes de todas as coisas, antes e depois da queda. Antes da queda de Adão, o homem sim era sem pecado. Deus formou o homem original sem nenhum pecado. Adão era o homem perfeito. Ele tinha a capacidade de não pecar. Ele tinha essa livre escolha de não pecar. E aí, como nós lemos em Gênesis 1:31, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Há uma ênfase. Deus não fez nada imperfeito. Deus não fez nada
ali com defeito. Deus fez o que era muito bom. E esse muito bom estava incluída a formação do ser humano. Então o homem original, o homem perfeito, Adão. Mas, da mesma maneira que Adão ele era capaz de não pecar, Adão também era capaz de pecar. Porque aí, Gênesis 2:17, o que diz? Há uma implicação ali. Deus deu para Adão, olha, coma tudo que você quiser aqui, só não do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois se comer, certamente morrerás. Certamente morrerás. Então, se há uma prévia ordem ali de não comer, significa então que o homem ele tinha essa liberdade de escolha sim. O homem, Adão, tinha essa liberdade de escolha. Então, ali sim haveria um livre-arbítrio. Porque o pacto de Deus com Adão era: me obedeça e viverás. A bênção se estenderá para a sua posteridade. Me desobedeça, certamente morrerás. A maldição virá para a sua posteridade. Por isso que todos nós pecamos. Por isso que todos nós herdamos o pecado de Adão. Por quê? Porque ele era o representante da humanidade. Ele era a coroa da criação de Deus. Então, se ele peca, a humanidade cai. Se ele não pecasse, a humanidade seria abençoada. Justamente porque livre escolha, livre arbítrio. Assim que Adão caiu em pecado, a natureza humana foi profundamente alterada. Nós ainda temos a imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Gente, vocês estão muito bons, hein? Olha, é a primeira vez que eu estou dando aula para o grupo geral aqui, o pessoal é afiado. Nós ainda temos, porém corrompida. Pensa, né? Uma mancha, quando a gente olha para aquele espelho todo borrado ali, aquele espelho já distorcido, é essa imagem que nós temos hoje. É uma imagem distorcida. E, consequentemente, a nossa liberdade de não pecar, o nosso livre-arbítrio não existe mais. Agora o homem, ele é incapaz de não pecar. O homem não consegue não pecar. Por quê? Porque ele perdeu essa liberdade. A discussão do livre-arbítrio, ela começa dentro da igreja, ela começa desde lá do comecinho da era cristã. O primeiro ponto que a gente vê aqui é em relação ao período dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Por que são chamados de pais da igreja? Pais da igreja é justamente aqueles homens que depois da partida dos apóstolos, eles foram responsáveis pelo cuidado do povo, pelo cuidado da igreja cristã. Não havia uma separação entre catolicismo e protestantismo, era a igreja. Né? E tanto é que a expressão termo católico significa universal. Nós somos a igreja católica, porém não romana, tá? Somos uma igreja católica apostólica protestante, reformada, né? Mas os pais da igreja foram aqueles primeiros homens que tiveram aí o cuidado, né? Tinham o ofício de cuidar da igreja de Cristo. E, claro, o que eles tinham ali, não hoje, esse documento todo bonitinho aqui, todo separadinho, com os livros já canonizados, com comentários bíblicos e tudo mais. Eles tinham textos traduzidos lá do original, né? Tinham alguns documentos que estavam ali meio que desconexos e havia ainda uma pouca compreensão de quem era Cristo, de como você conseguiria a salvação, e isso resultou em algumas heresias no começo da igreja. Uma delas é o pelagianismo. Quem que foi Pelágio? Pelágio ele foi um monge da Bretanha, lá do século V. E aí o Pelágio ele dizia o seguinte: o pecado de Adão afetou somente a natureza dele. Só ele. Os seus filhos nasceram com uma natureza livre. Os seus filhos não tinham influência do pecado em seus corações. O pecado é aprendido, mas o ser humano nasce bom. E, portanto, o ser humano tem livre arbítrio. Isso é que Pelágio dizia. Só que ele tinha uma oposição.
Inclusive, o calvinismo ele tem uma influência muito forte em relação às ideias de Agostinho, né? Alguns chamam de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, ele vem em combate a essas ideias de Pelágio. E interessante que a discussão não era assim tete a tete, né? Eles não tinham rede social, um ia lá e fazia um hashtag, outro ia lá e respondia no comentário. Mas já havia essa discussão entre eles, só que era algo muito mais assim, profundo, né? Era algo acadêmico, era um negócio bem interessante. E aí ele combateu essas ideias com base em ensinos bíblicos, dizendo, olha, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é totalmente contrário do que você está falando aí. O ensino bíblico a respeito da natureza pecaminosa do ser humano é o seguinte: a Bíblia ensina que a natureza do homem está escravizada pelo pecado. João 8,34, vamos lá, todo mundo. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Sabe o que é interessante? Que a gente olha para a humanidade, para os ímpios, eles olham para nós hoje, no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, com uma sala de escola dominical cheia, dizendo, olha lá, ao invés de eles estarem no parque, lá na bike, passou a noitada enchendo a cara, estão lá na igreja. Estão escravos lá, aquela religião cristã escraviza as pessoas. Olha, a Bíblia está dizendo totalmente o contrário. Quem é escravo não somos nós. Nós ganhamos a liberdade por meio de Jesus Cristo. Escravo é quem está vivendo no pecado, porque ele não consegue sair daquela vida. Ele não consegue sair daquela vida, ele sim é escravo. Vamos lá, Romanos 7, 19 a 20, todo mundo? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É o apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos em Roma, dizendo sobre a situação, sobre a natureza corrompida do ser humano. Ele foi salvo pela cruz, né? Ele é um escolhido de Deus, mas não significa que ele deixou de pecar. Conosco é a mesma coisa, não significa que deixamos de pecar. Claro que todos os nossos pecados já estão perdoados, mas pela falta do livre-arbítrio, eu não consigo não pecar. Eu tenho esse conflito com a natureza pecaminosa. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Batalha espiritual não é quando eu vou vindo para a igreja e aí o pneu do meu carro fura, né? Que é o cramulhão impedindo de eu chegar na igreja. Não é nada disso aí. Batalha espiritual é essa luta que nós temos, que nós sabemos o que é o pecado, o Senhor nos ilumina, o Senhor revela isso para nós através da sua palavra, e ainda assim nós lutamos porque nós não conseguimos parar de pecar. O segundo ponto que Agostinho traz aqui é em relação à questão do nascimento do homem. Por quê? Como o Adilson disse aqui, o homem já nasce morto. O homem já nasce morto nos seus delitos e nos seus pecados. Efésios 2:1, o que diz aí? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? Cristo Jesus. Qual que era a nossa condição antes de Cristo na nossa vida? Estávamos mortos. Qual que foi a pena dada por Deus a Adão? Certamente morrerás. Não significa que Adão, na hora que comeu o fruto proibido, teve uma parada cardíaca e morreu. Não. Primeiro ponto foi essa perda de comunhão com Deus. A sua relação espiritual, então, era uma relação de morte. E aí dependia de alguém para que trouxesse ele de volta à vida. E quem é esse? Jesus. Delitos e pecados, na verdade, é uma questão de redundância aqui, né? O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, às vezes a gente vai falar acerca de pecado, a gente vai falar, perdoe os meus delitos, ou
falar é que eu cometi um delito, para não dar a ideia de que o pecado é uma atitude. Pecado não é uma atitude. Pecado tem relação com uma natureza, né? Com algo mais profundo, com algo mais interno. Mas aqui no texto é uma questão de redundância, né? Mas não é errado falar que pecado é delito. Só o cuidado que a gente tem que ter é isso daí. É para não dar esse entendimento que pecado é só uma atitude. Erros, né? Sim. É um erro. E delito aqui, e delito num conceito jurídico tem a ver com crime, né? Então, algo grave, algo que merece uma punição. Muito bem. E, gente, é uma sala de aula, então eu gosto de perguntas, eu gosto de participação, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agostinho ainda fala, são escravos do pecado, filhos da ira, por natureza, etc., portanto, sem livre-arbítrio. Efésios 2:3, vamos lá. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ainda nesse período dos pais da igreja, as discussões teológicas e a formação das ideias aconteciam por meio de concílios. E esse assunto sobre o livre-arbítrio chegou lá no concílio de Éfeso, no ano de 431 depois de Cristo. O que estava sendo discutido nessa época? A natureza de Cristo. Como eu falei, as pessoas ainda não tinham todo esse aparato que a gente tem hoje, não tinha nem o Google, né? E havia essa dúvida acerca da natureza de Cristo. Como que funcionava? Cristo é Deus, Cristo é homem, como que nasce homem, mas é Deus? Como que Deus foi crucificado lá naquela cruz? Como que Deus morre? Havia essa discussão. E aí, dentro dessas discussões, havia uma controvérsia, que é a controvérsia nestoriana. Nestório, ele era um arcebispo lá de Constantinopla, e ensinava que em Jesus havia as duas naturezas separadas, né? Então não havia uma união, essas naturezas elas não eram perfeitamente unidas. Então Jesus era Deus de uma natureza separada, Jesus era humano de uma natureza totalmente separada. E aí no concílio de Éfeso veio essa discussão, eles precisavam ali reunir os teólogos da época para discutirem, para falar, olha, peraí, está tendo aí uma discussão, está tendo aí uma dúvida acerca da natureza de Cristo Jesus, vamos nos reunir para a gente poder resolver essa história toda. Nestório está falando umas heresias ali, vamos resolver isso aqui. Então o concílio de Éfeso, ele foi convocado pelo imperador Teodósio, justamente para discutir acerca dessa natureza de Cristo. Era dividida ou era unida? Mas aí o concílio ele reafirma a fé cristã, combate as heresias de Nestório, e é isso que nós cremos. Com base na Bíblia, Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. As suas naturezas, elas estão unidas, não são naturezas separadas. É o que, dentro da teologia, nós chamamos de união hipostática. Elas são perfeitamente unidas. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Só para dar um contexto acerca do concílio de Éfeso, para a gente não fugir da aula, tá? Mas também nesse concílio, se discutiu acerca além das heresias de Nestório, o concílio oficialmente, ele condena o pelagianismo. Nessa época, então, de maneira oficial, condena como heresia, reafirma a centralidade da graça de Deus na salvação humana e deixa claro que o ser humano não poderia ser salvo pelos seus esforços pessoais. Ou seja, voltando aqui, não é a minha escolha para ser salvo, não é o meu livre-arbítrio. Existe uma relação anterior a mim na qual me inseriu nesse plano de salvação. Não foi a minha própria escolha. Ok até aqui? Dá para a gente seguir? Eu estou indo rápido? O ritmo tá bom? Beleza. Então vamos lá. Chega então a uma nova fase
da era cristã, que é a Idade Média ou a Era Medieval. Nessa era, havia ali uma tentativa de conjunção das ideias cristãs com a filosofia de Platão. Então, havia uma tentativa de explicar as questões teológicas com a filosofia. Não deu certo, isso foi um desastre. Tá? E dentro da era medieval, então, você tem ali a posição já da Igreja Católica Apostólica Romana. Não havia uma separação de igreja e Estado. A igreja e o Estado estavam juntos. E na maioria das vezes, o rei ele era submisso ao próprio poder da igreja. Muitas pessoas defendem a Inquisição dizendo o seguinte: não, porque eles foram queimados lá na fogueira, porque não é que eles foram contra a igreja, é que eles foram contra uma lei que existia. Então havia a pena de morte. Hoje não tem países com pena de morte? Então é que naquela época havia pena de morte. Só que quem criava as leis? A própria igreja. Então a ideia era, se você está falando de maneira diferente do que eu estou dizendo aqui, vai ser morto. Queimado, enforcado, jogado para as feras. De alguma maneira a gente vai finalizar aí com a sua vida para você parar de ser contra a gente. E aí nesse período, a Igreja Católica ela adota uma postura em cima do muro, que é chamada de semi-pelagianismo. O que acontece? Pelagianismo diz, de maneira clara, absoluta, sim. Olha, o homem não herdou o pecado de Adão. Então, os seus herdeiros não herdaram o pecado de Adão. O homem nasce bom. O pecado vai acontecendo, a pessoa vai aprendendo que é ser pecador. E, gente, sério mesmo, a gente que tem filho pequeno, você acha que seu filho nasceu sem pecado? Ali, ó. Ele nasceu sem pecado? Deixa sem mamar, passa 1 minuto do horário de mamar para você ver o escândalo que dá. Eu até brinco, né, com a Thalita. A Thalita ela é boazinha, mas a Thalita, deixa ela passar 1 minuto dela sem mamar. Ela dá um escândalo que os vizinhos olham assim, aí eu falo, ai, maldita pecadora, né? Olha aí, ó, a prova viva de que você já nasceu pecadora. Só que aí, os católicos, através aí desse pensamento semi-pelagiano, ele vem e tenta ali ajustar as coisas. Olha, vamos fazer um ponto político. O homem até herdou o pecado de Adão, mas esse pecado não afetou. Foi uma tentativa aí de tentar ajustar a postura bíblica com as ideias de Pelágio, né? Então, ó, Pedrinho aqui nasceu, herdou o pecado do César, mas não afetou não, o pecado é só do César. O Pedrinho aqui vai ser culpa do César lá na frente, se ele começar a ser pecador, que ele vai aprender alguma coisa lá por ele. E aí? Então, nesse pensamento, o homem ele pode tomar livres decisões, isentas de qualquer influência. Tá certo, gente? Não. Qual que é o problema disso? Eu peguei aqui o comentário do Pink, que diz o seguinte: que seja claramente anunciado que a salvação não teve origem na vontade do homem, mas na vontade de Deus. Vamos abrir ali Romanos 1,13. João 1,13, Romanos 9,16. Quem achou pode ler, João. João 1,13. E Romanos 9,16. Depende de alguém aí? Não, depende do quê? De Deus usar a sua misericórdia. Quem? Paulo. Aham. Às vezes eu converso com os alunos sobre... Tem oportunidade, eu coloco, né? Que a gente já nasce com o pecado, a gente já nasce com a maldade. E um exemplo que eu dou claro é o seguinte: o que justifica uma criança
recém-nascida, tá? Na idade ali do Arthur. De repente dá um tapa na sua cara de... Ela viu você dar tapa? A culpa é do Jonatas, da esposa, que deram um tapa um no outro, e ela viu, e aí surgiu o pecado. É absurdo esse pensamento peladiano, sempre peladiano. Então é isso, a gente nasce com maldade. Né? Perfeito, é isso mesmo. A gente não ensina. Eu não ensinei minha filha a dar tapa. A Bia, a primeira vez que ela tentou dar um tapa em mim, ela tomou um grito tão alto que até depois eu fiquei assim, eita, traumatizei a criança, né? Mas não traumatizou, não. Vocês conhecem a Bia aí, vê que ela não carrega nenhum trauma. E isso ela não sabia nem falar ainda, né? Mas com base nesse texto, nesses 2 primeiros textos, a gente entende então que ninguém seria ou poderia ser salvo. Dependeria da ação de Deus. E aí continua aqui o Pink, né? Pois como resultado da queda, o homem perdeu todo o desejo e vontade pelo que é bom. João 5,40, Romanos 3,11. Vamos abrir aí também? Quem achou, pode ler, por favor. Tudo não quereis vir a mim para ter vida. Certo, João 5,40, né? E agora Romanos 3,11. Muito bem. Percebem? O resultado da queda nos afastou totalmente de Deus. E imputou na nossa mente, no nosso coração, uma vontade de não querer Deus. O ser humano, ele não quer Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Precisa de uma ação externa. E essa ação é o próprio Deus. Continuando, dentro da história da igreja, nós então passamos pela era medieval, né? Agora nós chegamos aí na era protestante, na reforma protestante. E a reforma protestante, muitas pessoas vão lembrar só de Lutero, né? Lutero, sim, foi aquele que deu o pontapé inicial, se bem que 300 anos antes, mais ou menos, houve uma tentativa de reforma, mas foi dizimada pelo catolicismo e não deu certo. Lutero, com a graça de Deus, porque aquilo já havia sido decretado por Deus, funcionou a reforma dele, né? Só que não é só Lutero dentro desse período da reforma, e coisas boas aconteceram, muitas coisas boas por sinal, mas também teve algumas coisas ruins. E uma dessas coisas ruins foi a ideia trazida por Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi um teólogo holandês e ele foi favorável às reformas da igreja, mas ele continuava com seu pezinho lá no catolicismo romano. Ele ainda tinha pensamentos semi-pelagianistas, ele defendia essa questão que o homem nasceu em pecado, mas o homem não foi influenciado pelo pecado. E aí travou uma bela disputa, um belo duelo com Lutero. Aí, como eu falei, a disputa desses caras era, assim, um embate teológico incrível, por meio de artigos e livros. Enquanto Erasmo, ele escreve um livro com o título do livre-arbítrio, defendendo o livre-arbítrio, Lutero responde ele com outro livro, Nascido Escravo, defendendo que o homem não tem livre-arbítrio, que o homem ele é escravo do pecado, o homem ele não tem poder das suas próprias decisões, o homem não tem poder de escolher a sua própria salvação. E aí, resultado disso, antes eles eram até colegas, rompeu o vínculo, não havia mais vínculo entre eles ali. Nesse período da reforma, você já tinha assim uma ideia que estava tranquila, né? Essa questão, tirando esses pontos que surgiram aí, trazido por Erasmo, essa questão do livre-arbítrio. Só que o catolicismo, ele não estava assim, favorável com a reforma, óbvio, justamente porque se você vai ali nas teses de Lutero, o que você vê, não é que ele queria romper com a igreja, é que ele queria literalmente reformar, ele queria que a igreja voltasse nos trilhos. E a tese dele, sempre você vê ele atacando a pessoa do Papa. Você não vê ele atacando a igreja em si. O que ele queria era, olha, tudo isso aqui está errado, gente. Vamos voltar, o Papa está falando besteira, vamos voltar. E não quiseram. E aí, em resposta à reforma protestante, a igreja católica fez também a sua, entre aspas, sua reforma, chamada contra-reforma.
Isso ali no ano de 1545, no Concílio de Trento. E Trento não é um chocolate, né? É a cidade ali. No Concílio de Trento, houve então uma reafirmação dos dogmas católicos, e ainda nesse concílio eles afirmaram novos dogmas. E dentre esses dogmas, houve um que eu destaco aqui para vocês, que eles dizem o seguinte: nos decretos do Concílio de Trento, em que o papado definitivamente estabeleceu sua posição sobre os principais pontos levantados pelos reformadores, ou seja, lembra que a ideia deles era atacar a reforma, tá? Eles queriam ali contrapor a reforma, e os quais Roma nunca revogou. Nós encontramos o seguinte, ou seja, se nunca revogou, aqui já tinha esse pensamento: se alguém afirmar que desde a queda de Adão o homem perdeu seu livre-arbítrio, seja anátema. Anátema significa maldito, né? Então isso também seria aí motivos para pegar, e quem afirmasse contra o que eles estão dizendo ali, vamos tacar fogo, vamos dar um jeito aí de matar esse daí. E aí o Pink, ele vem e traz outro comentário acerca desse ponto, falando o seguinte: foi por seu fiel apego à verdade da eleição, com tudo o que ela envolve, que John Brantford e centenas de outros foram queimados na fogueira pelos agentes do Papa. Indescritivelmente triste é ver tantos que se dizem protestantes em acordo com a mãe das prostituições nesse erro fundamental. Então, se você defende o livre-arbítrio, você está indo ao encontro do pensamento da Igreja Católica Romana. E esses caras, em uma época muito triste da história cristã, eles incendiaram aqueles que foram contra. Nossos irmãos que se levantaram contra morreram por se opor a essa heresia. E hoje tem muita gente defendendo esse tipo de heresia. João Calvino surge nesse contexto da reforma, e aí ele é um famoso reformador francês. Ele assumiu a liderança da reforma protestante, e ele, em conformidade com Agostinho e com Lutero, sustentou as doutrinas da soberania da graça. Graça do quê? De Deus na nossa salvação. Toda a humanidade estava morta nos seus delitos e nos seus pecados, não havendo então nenhum justo sequer. E textos que nos trazem acerca disso são textos bastante conhecidos. Romanos 3,10. Como está escrito? Não há um justo sequer. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Estava tudo certo. A igreja já tinha um consenso. A igreja protestante já tinha um consenso sobre que o homem não tinha livre-arbítrio, que a salvação é graça de Deus, não depende do esforço do homem. Mas aí nesse contexto surge uma nova figura. Os textos que eu falei, né? Quem que é essa figura? Jacob Arminius ou Jacó Arminius, né? Ou que dá aí início ao pensamento arminiano. Olha só que coisa. O Armínio, ele, a princípio, ele era um teólogo reformado. Ele estudou na Universidade de Genebra e ele foi aluno de Teodoro de Beza. Quem que foi Teodoro de Beza? O sucessor de João Calvino. Então, ele aprendeu aquilo que Calvino ensinou para Beza, que Beza ensinou para ele. Ou seja, aquilo que nós aprendemos hoje é exatamente o que ele aprendia ali. Talvez de uma maneira até mais profunda, porque ele estava com os melhores. Só que aí o que ele faz? Ele ressuscita as heresias de Pelágio e as heresias de Erasmo. Ele nunca escreveu nenhum artigo, e olha que interessante, que as pessoas dizem ser arminianistas, mas o próprio Armínio nunca escreveu nada sobre. Ele nunca escreveu nenhum artigo, ele nunca publicou nenhum livro sobre a doutrina do livre-arbítrio. O que acontece? 50 anos depois dele, 50 anos, o grupo dos seus discípulos, chamado remonstrantes, vem, pega todo o material dele ali, que ele tinha feito, monta, faz um compêndio daquele material, organiza aquele material
com as suas ideias e envia lá para o sino da Holanda dizendo que, olha, abandonem o pensamento calvinista. Abandone que o que Calvino ensinou é heresia. E aí, eles trazem 5 pontos principais da doutrina arminiana, indo contra a doutrina da graça. E as suas reivindicações quais foram? Sobre o livre-arbítrio. Semi-pelagiano, eles entendem que há um pecado original, mas o pecado não afetou o ser humano, portanto, o ser humano ele tem livre-arbítrio. Outro ponto que eles trazem é a predestinação condicional. O que isso quer dizer? Não é que Deus predestinou quem iria ser salvo ou quem não iria ser salvo. É que Deus, por ser onisciente, Deus já conhecia o futuro da pessoa e já sabia que aquela pessoa, ela lá no futuro, ela escolheria ser salva. Então, é que Deus sabe, por isso que salvou. Não porque ele decretou aquilo para a pessoa. Percebe a diferença? É a questão da presciência, não da onisciência. Acerca do sacrifício de Jesus, eles são universalistas. Eles dizem que o sacrifício de Jesus foi por todos, né? Todos. Acerca da graça de Deus, eles falam que a graça é irresistível. Ou seja, Deus, ele é limitado. Deus, se o homem não quer se salvar, então Deus vai falar, tudo bem, então. Você pode resistir. Nesse ponto a gente já vê a contradição, né? Se a eleição é pela presciência, qual o sentido da graça irresistível, né? Exato. Vocês ouviram aí no fundo? O que nosso irmão está dizendo é, se a eleição, para ver como que o pensamento deles é um conflito, se a eleição é a presciência, qual o sentido então de haver graça para a salvação? Não precisaria, já que a escolha era do ser humano e Deus estava deixando o ser humano escolher lá na frente. Não havia necessidade da graça. E aí uma outra coisa que eles trazem é o cair da graça, né? O poder de abandonar. E isso é um problema seríssimo, porque as pessoas que creem nessa doutrina, nesse tipo de teologia, eu acho que essas pessoas elas vivem um evangelho triste. Vivem um evangelho escravizado, porque, olha, se eu pecar aqui agora e Jesus chegar, pronto, estou no inferno, porque eu perdi a minha salvação nesse momento, eu caí da graça. E a gente tem alguns relatos de pessoas e jovens que eu conheço, que chegaram ao ponto de não querer nem tomar banho sem roupa, porque a ficar nu é pecado. Aí eles remetem lá no Éden, quando Adão e Eva pecou e perceberam que estavam nu, porque se naquela hora que eu estiver tomando banho, Deus vir, eu estou em pecado, e eu caí ali da graça naquele momento, eu não posso ser salvo. Percebem que isso é triste? Isso não é um evangelho libertador, isso é um evangelho que aprisiona. E quando nós somos salvos pela graça, por meio de Jesus Cristo, nós somos libertados da escravidão do pecado, nós vivemos uma vida abundante, uma vida em alegria. Mas voltando para a história, oi. Uhum. Isso. Tá o calor danado, você não tem um ar-condicionado, mas tem que... E o homem é calça, tá? Não é bermuda, não. Tem que ter o esforço. Mano. É. Então. E a questão da cair da graça é tipo, como é que você consegue responder a pergunta? Você pode desfilhar a sua vida? Não tem como, né? Uhum. Então ela é uma segurança isso, né? Sim. E o que Deus previu no final? Se depende da minha escolha, o que é que Deus previu de fato? Aham. Deus elege com base na presciência, porque ele viu que eu creria, mas peraí, ele viu que eu creria ou não? Sim. Porque se depende da minha escolha, né, Deus é refém disso. Ele me salvou ou não salvou? Porque se a qualquer momento eu posso perder a salvação, o que Deus previu então? É, exato. Ele deixa de ser soberano. Érica?
Exatamente. Aí vamos pegar lá o texto de Apocalipse 3:5, né? O vencedor será assim vestido de vestidura brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí vão pegar e falar, olha, tá vendo? Apaga o nome do livro da vida. E esse apagarei, gente, não quer dizer que Deus tem a borracha mágica lá, a borracha divina, e vai ali e apaga o nome do livro da vida. Esse apagarei tem relação com eliminar, ou seja, que já estão mortos. Né? Não vai, o que está no nome do livro da vida não vive. E aí a gente vai ver pelo contexto, no Antigo Testamento, você tinha ali... Hoje a gente tem o quê? Para provar nossa existência? A certidão de nascimento. Então, quando você nasceu, você tem uma certidão. Quando você morre, você tem a certidão de óbito. E aí, no contexto judaico, você tinha um livro dos vivos. Então, quem estava vivo, estava escrito ali. Quem morria, era riscado ou apagado daquele livro. E aí, o que esse texto de Apocalipse está dizendo é exatamente o quê? Olha, quem está vivo em Cristo é quem está no livro. Quem não está no livro aqui é porque nunca esteve. Ou seja, é voltado aqui para os predestinados. Em resposta aos remonstrantes, houve até uma tentativa de chamá-los, né, que antes do concílio de Dort, há uma tentativa de chamá-los, mas eles se recusaram, eles não quiseram ir. Depois chamaram eles lá no sínodo de Dort, e eles também não quiseram ir. E aí, dos anos de 1618 a 1619, há uma reunião, então, de teólogos reformados na cidade de Dort, na Holanda, e ali eles formulam as posições doutrinárias. Essas posições doutrinárias são chamadas cânones de Dort. A gente tem hoje no Google todos esses cânones aí, mas quem tem a Bíblia de Estudo de Genebra, você também pode folhear um pouquinho ali no final, você vai ver esses cânones ali escritos. E aí, eles foram resumidos em 5 pontos, o que muitos chamam, né, de 5 pontos calvinistas. E é interessante que não foi nem João Calvino que participou do sínodo de Dort, mas ele leva o título aí. E para a gente memorizar, no século XIX, os americanos, eles criam o acróstico TULIP. Não era nessa ordem, tá, lá no sínodo de Dort, mas para uma questão de memorização, então... Lembra da tulipa, né? Tulipe, então eles criam esse acróstico, trazendo aqui, então, 5 pontos da doutrina da graça, os 5 pontos do calvinismo. Depravação total, ou seja, a extensão do pecado para toda a humanidade. A eleição incondicional, que Deus não está condicionado a nada e a ninguém, faz parte da soberania dele. A expiação limitada, que Jesus morreu pelo seu povo. A graça irresistível, que Deus interfere sim na escolha. E a perseverança dos santos, que Deus mantém aqueles que foram salvos. E aí a gente vai dar uma... Não sei nem que horas ali tá. Nossa, 9h50 já. Vou correr aqui. A gente vai tentar dar uma expandida aqui, tá? O primeiro ponto, depravação total, tem relação então com o pecado original. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a humanidade está corrompida pelo pecado. E aí os 2 textos que nós já lemos, né? Efésios 2:1 e Romanos 3:10 e 11, não vou ler de novo aqui. O segundo, que é a eleição incondicional, ou seja, Deus não está preso à escolha humana, não está preso a uma pré-escolha ali. Deus escolheu aqueles que seriam salvos e não tem que justificar nada para ninguém. E essa escolha foi antes da fundação do mundo, tanto os homens quanto os anjos. Texto que nós temos aqui, vou ler rapidinho, Efésios 1:4-5. Assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O terceiro ponto aqui é a expiação limitada. A morte de Jesus não foi para toda a humanidade. A morte de Jesus foi para os seus eleitos, para os seus filhos, para os escolhidos de Deus. A morte dele foi eficaz, sim. Não vem falar que não foi eficaz para os que foram escolhidos. E Jesus diz, já até mencionado aqui pela Érica, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. João 10:26, mas vós não credes porque não
sois as minhas ovelhas. E uma passagem relatada por Mateus sobre a Santa Ceia, Jesus diz, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Muitos não são todos, para a remissão de pecados. Oi? Sim. Uhum. Sim, é Cristo, né? Não somos nós. E a graça irresistível é a graça de Deus eficaz para trazer os eleitos para a salvação. E o texto que eu gosto de destacar sempre quando eu vou explicar sobre isso é João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, então pensa aqui, ó, todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim. Não é o próprio humano indo, né? Então o Pai está dando, este vem a mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Então Jesus agarra aquele que o Pai o deu e não lança fora. E aí entra na perseverança dos santos, que aquele que é salvo, uma vez salvo, sempre salvo, não perde a salvação. É claro que aí alguns vão falar, mas é que o fulano vivia na igreja, agora ele caiu, ele não vai mais. Se ele morrer naquela situação, é que ele nunca foi salvo. Né, o que ele viveu foi um período de experiência espiritual ou emocional, mas ele nunca foi salvo. E aí a palavra de Deus também diz em Filipenses 1,6, estou certo de que aquele que começou a boa obra, em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, o Senhor nos escolhe, Cristo nos segura, e o Espírito Santo de Deus começa a obra e completa essa obra até o dia de Cristo. Os cânones de Dort nos diziam, portanto, todos os homens são concebidos no pecado, e ao nascer como filhos da ira, incapazes de qualquer bem são ou salvífico, inclinados ao mal, mortos em pecados e escravos do pecado. E eles não querem nem podem voltar a Deus, nem corrigir sua natureza corrompida, e nem melhorá-la por si mesmo, sem a graça do Espírito Santo, que é aquele que regenera. Aí muitos vão falar, mas se o homem ele não tem livre-arbítrio, então Deus é o causador do pecado? E aí? Os arminianos, eles dizem que a vontade é livre, eles estão dizendo que ela é livre de uma causa determinadora prévia. Os arminianos estão ansiosos para excluir Deus de um modo especial, de ser a causa da escolha humana, a fim de defender da acusação de que ele é o autor do pecado. E quando os arminianos falam da vontade, eles estão se referindo a um poder independente e autodeterminante pelo qual somos capacitados a fazer escolhas autônomas. Quando os calvinistas se referem à vontade, este termo simplesmente significa que a função de desejar e escolher não uma parte independente da anatomia da alma humana. Quando uma escolha é feita, esse ato de vontade é sempre o ato de uma pessoa que pode ser tanto regenerada quanto não regenerada. Em outras palavras, o bom caráter tem aquela pessoa que tem bom caráter tem a tendência de fazer coisas boas. O mau caráter tem a tendência de fazer coisas erradas. Mas essa tendência de fazer coisas boas ou erradas não tem a ver com um bem espiritual, não tem a ver com a salvação. Isso não tem relação com a salvação delas. É o bem espiritual, que é aquele colocado pelo Espírito em nós, que é o que nos leva à salvação. E aí acerca da responsabilidade dos atos humanos, né, acerca do caráter humano, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ainda acerca da autoria do pecado, a Constituição de Fé de Westminster, ela afirma o seguinte, aqui é sobre o bem espiritual, acabei de falar. Vamos pular aqui. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura,
nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Em síntese, a confissão de fé, ela, falando acerca do decreto eterno de Deus, diz que Deus decretou que havia de criar, de forma a estabelecer e a conduzir tudo de acordo com a vontade dele. Ele não é o autor do pecado, mas permitiu o seu ingresso e também não interferiu na vontade do homem para pecar ou deixar de pecar. O que isso significa? Deus te dá o conhecimento do pecado, você sabe o que é o pecado. Deus não pecou, quem pecou foi você. E Deus te dá ferramentas para você não pecar. Mas você não deixa de pecar, você continua pecando, porque todo pecado é a transgressão da lei de Deus. Todo pecado é a corrupção, é a transgressão dessa lei, você não consegue cumprir toda a lei, porque a sua natureza é pecaminosa e você não tem livre-arbítrio. Por isso que Jesus vem até nós e Ele cumpre a lei no nosso lugar. Ele é o único santo e justo que cumpre a lei de Deus. Você não tem autonomia teológica, que é, você não tem a capacidade de determinar o seu próprio destino pelas suas próprias decisões e de estabelecer os seus próprios objetivos. Antes de me tirarem daqui, só falando, como eu falei da Confissão de Fé de Westminster, o que foi a Assembleia de Westminster? Foi uma assembleia que reuniu mais de 100 teólogos, 120 teólogos, 30 leigos, convocada pelo parlamento inglês. E dentro dessa assembleia você tem a regularização da monarquia, liberdade religiosa, educação, direitos civis. Então foram 121 teólogos, 30 leigos, 1.163 reuniões. Aqui que eu trouxe para vocês, mas devolvam para o professor no final da aula, se vocês quiserem passar aí para dar uma olhadinha, quiser passar para trás, é algum resumo dessa assembleia aí, é bem interessante. E aí, resumo de toda a assembleia, você depois de tantas reuniões, você tem formado um diretório de culto, né? Então um diretório de culto público, porque o culto não pode ser de qualquer jeito, tem que ser um culto organizado. Forma de governo eclesiástica, então a forma de governo passa a ser o governo presbiteriano, que é o que nós temos, a igreja liderada por presbíteros, né? O presbítero docente e o regente. Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, que são os documentos que nós usamos como nosso símbolo de fé. E acerca do livre-arbítrio, a confissão, ela separa um capítulo inteiro, e aí eu vou deixar isso para a lição de casa para vocês. Fala sobre o livre-arbítrio e tem todos os textos que remetem a cada ponto ali, cada artigo desse capítulo, tá? Eu acho que a gente, passando esse ponto aqui, a gente, ainda tinha bastante coisa, viu? Só para a gente finalizar aqui, gente, atualmente, as igrejas tradicionais, ou seja, as igrejas de tradição reformadas, elas sustentam a doutrina bíblica, esboçadas nas chamadas os 5 pontos do calvinismo, né? Mas os arminianos ainda são a maioria no cenário evangélico. O cristianismo lá no hemisfério norte, em sua maioria que era calvinista, perdeu suas forças pela chegada do liberalismo teológico. Hoje você vai no continente europeu ali, e até mesmo no próprio estado americano, você vê que o negócio ali está desandando por conta dessa influência. Mas, graças a Deus, tem acontecido um ressurgimento na teologia reformada. Sinal disso é que a nossa igreja, ela de uns anos para cá, com a graça de Deus, ela vem crescendo. E, resumindo aqui, finalizando, o livre-arbítrio não existe. O pecado é mais do que um ato, uma série de atos. É um estado ou condição que subjaz aos atos pecaminosos ou que os produz. O pecado penetrou e permaneceu todo ser humano, cegou-lhe o entendimento, corrompeu-lhe o coração e alienou-lhe ali a mente em relação a Deus, e a vontade do homem não escapou a esses efeitos. A vontade humana está sob o domínio do pecado e de Satanás. Portanto, ele não é livre. Em resumo, as emoções se expressam e a vontade escolhe como devem elas expressar-se de conformidade com o estado do coração. E por seu coração enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, não há quem busque a Deus. Amém? Corri no final aqui para dar tempo, né? Mas fica aí a lição de casa, capítulo 9 da Confissão de Fé. Vai ajudar vocês a
aprenderem um pouquinho mais sobre o pensamento. Vamos fechar nossos olhos e orar? Senhor Deus, mais uma vez, obrigado pela escola dominical, obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor, e nós pedimos que o Senhor conduza-nos conforme a sua vontade, e obrigado a Deus pelo Senhor nos tirar o livre-arbítrio, para que o Senhor cuide das nossas vidas, que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, ó Pai querido, para a sua salvação, embora a gente não mereça, somos gratos por isso, ó Deus, e é em nome de Jesus que nós oramos, amém, Senhor.